Ô Jordão, quem tem caído muito de rendimento, lembrando o que aconteceu em 2023, naquela oportunidade com o João Paulo, é o Brasão, hein? Na reta decisiva, o Brasão tem caído de rendimento, Jordão. É verdade, Marcão. O goleiro Gabriel Brasão tem colecionado alguns lances de insegurança e também falhado em alguns momentos com a camisa do Santos Futebol Clube e justamente em oportunidades decisivas, assim como aconteceu com o João Paulo. E vamos fazer um comparativo aqui agora da situação de como foi o Campeonato Brasileiro do João Paulo em 2023 e como que está sendo esta reta final do goleiro Gabriel Brasão com a camisa do Santos em 2025. Em 2023, o João Paulo fez 36 partidas, o goleiro Gabriel Brasão tem 32 no ano de 2025. O João Paulo sofreu 51 gols, enquanto o Brasão sofreu 48. O João Paulo tem 3,7 defesas por partida por média, enquanto o Brasão tem 3,4. João Paulo passou 8 jogos sem sofrer gols, enquanto o Brasão são apenas 6 para ele nessa temporada. O João Paulo defendeu um pênalti de 6 cobranças em cima dele, enquanto o Brasão, das 6 cobranças que foram a gol, todas elas ele não conseguiu defendê-las. E o acerto na bola longa também é um quesito que eles se parecem muito, visto que o João Paulo tinha 38% de aproveitamento nos lançamentos, enquanto o Brasão tem apenas 40%. Jordão, os números bem próximos, né? Bem parecidos do João Paulo com o Gabriel Brasão, né? E foi curioso também porque o João Paulo caiu demais na reta final do Campeonato Brasileiro. Para mim, o João Paulo foi um dos principais responsáveis também pelo rebaixamento do Santos na temporada 2023. Em jogos decisivos, falhou, como foi no caso contra o Atlético Paranaense. O próprio jogo final contra o Fortaleza, acho que o João Paulo vai mal, não sai na bola ali na velocidade que precisava para de alguma forma chegar antes do Marinho no primeiro gol do Fortaleza. Enfim, temos cenas repetidas no gol do Santos Futebol Clube. João Paulo, no momento decisivo em 23, foi mal e o Brasão cai de rendimento no momento crucial do Campeonato Brasileiro. Preocupa demais a performance baixa do Brasão nos últimos jogos, Jordão. Preocupa muito, Marcão. E assim, o Brasão, eu vejo que nesse comparativo fiel ao João Paulo em 2023, eu ainda vejo que o Brasão está superior no contexto geral da temporada, porque eu vejo que o primeiro turno do Gabriel Brasão, para mim, ele fica ali empatado, quem sabe, com o goleiro Lucas Arcanjo em quesito de desempenho, defesas difíceis, entre outros tópicos. Só que a partir da rodada 20, que é justamente o segundo turno da competição, eu vejo que o Brasão ele caiu muito o seu rendimento, principalmente levando em conta ali a partir da partida contra o Grêmio. Eu acho que ali, Marcão, teve uma virada de chave infelizmente negativa do Brasão, aonde ele tem colecionado alguns lances de insegurança. A gente brincava que o goleiro Brasão, Marcão, até em uma partida eu brinquei falando que ia sair o filme do Superman, mas o Brasão que era o super-herói porque ele saía igual um doido na bola aérea, mas ele conseguia ter êxito nesse tipo de jogada, agora não é mais. O Brasão no jogo aéreo, infelizmente, ele não tem conseguido acompanhar a jogada e muitas vezes tem saído de forma equivocada ou até mesmo fazendo pior, como aconteceu contra o Fortaleza, em que ele vê o lance passando em frente aos seus olhos e ele não toma uma reação. Então, assim, um comparativo entre Brasão e João Paulo, contextualizando tudo. Para mim, o Gabriel Brasão faz um ano superior ao do João Paulo de 2023. Agora, considerando a reta final, Marcão, se bobear, o goleiro Brasão tá até pior do que o João Paulo. Porque para mim, o João Paulo ele falhou de uma forma bizarra no jogo contra o Atlético Paranaense, só que o Brasão ele já falhou em jogos anteriores. Ele já tem falhado aí há pelo menos 3 partidas em sequência, ou pelo menos tem deixado a desejar em alguns outros lances. Então, eu vejo que inclusive eles têm um erro parecido, saída do gol. Saída do gol e no sentido de lançamentos. O Brasão precisa melhorar em muito a sua reposição com os pés. Assim como acontece no Palmeiras, assim como acontece no Flamengo. Os times batem rápido os tiros de meta, assim que o goleiro pega a bola, ele já avisa o contra-ataque partindo dele próprio, e tanto o Brasão quanto o João Paulo, infelizmente, eles não tiveram e o Brasão não tem essa leitura que pode apoiar, inclusive, o Santos no campo de ataque. Tá aí o Thiago Jordão. Eu acho o Brasão bem superior ao goleiro João Paulo, mas preocupa a queda de performance do Brasão. Isso aí é notório. Tá evidente para todo mundo. O Brasão no último jogo se mostrou inseguro, né? Teve uma bola, um lançamento longo que o Brasão fez que ia, não foi, né? O Brasão tem mostrado muita insegurança na saída de bola aérea. A reposição com a bola nos pés do Brasão não é legal.
Isso é um trabalho que ele precisa fazer. Muito se fala que depois que mudou o preparador de goleiros, o Brasão caiu demais. Não sei se é coincidência ou não, mas fato é que o Brasão tem caído sim de rendimento em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. E tudo que o Santos não pode ter agora é um goleiro inseguro. O Santos precisa ter, a gente tem citado, né, Jordão? O goleiro do Vitória, que entrou no lugar do Lucas Arcanjo. Do Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo teve uma lesão de LCA e o goleiro do Vitória tá vivendo um grande momento por lá, né? Tá vivendo um grande momento o goleiro do Vitória. Então, o goleiro do Juventude tá muito bem. Então, é um momento do goleiro crescer. É o momento das defesas evoluírem. E quando você tem um goleiro que tá inseguro, isso não é legal. Então o Brasão precisa trabalhar mais, precisa treinar mais essa semana para voltar a ser o grande goleiro que é. Eu tenho plena confiança no Brasão. Agora, não brigo contra as imagens. O Brasão tem caído de rendimento, sim senhor. Agora, se o Brasão tá caindo de rendimento, quem tá evoluindo, quem tá ganhando seu espaço, quem tá realmente sendo a maior esperança do torcedor do Santos é um jovem jogador, Jordão, Robinho Júnior. Exatamente. Robinho Júnior, apenas 17 anos de idade, ele tem crescido, inclusive sendo destaque em algumas partidas do Santos e participando de forma indireta de alguns gols do Peixe, como aconteceu, por exemplo, neste último jogo do Flamengo, aonde os rebotes saem justamente de conclusões do Robinho Júnior. E nós separamos aqui os números dele com o Juan Pablo Vojvoda, visto que são 7 partidas depois de que o argentino chegou ao Peixe, sendo apenas uma como titular, justamente o clássico da saudade contra o Palmeiras. Ele ainda não contribuiu com gols e também com assistências, porém o Robinho Júnior já deu 5 passes que resultaram em conclusões a gol do Santos Futebol Clube. Além do mais, ele é um dos que tem o melhor aproveitamento nos passes no campo ofensivo, é 87% de aproveitamento para o Robinho Júnior. Além do mais, ele é o jogador com a melhor precisão nos dribles no campo de ataque. Em pelo menos 3 tentativas por jogo, a precisão do jogador é de 73%. Além disso, ele cobrou aquele escanteio que resultou no gol de empate entre Santos e Grêmio, 1-1 na Vila Belmiro. Jordão, olha, eu sempre fui muito perguntado sobre o Robinho Júnior e dizia, é um jogador que tem qualidade, que na minha opinião não chegará próximo ao pai, o Robinho pai. Eu acho que ele tem muita qualidade, mas eu vejo até estilos diferentes, né? Por mais que o Robinho também goste do drible, eu acho que o Robinho é um jogador que chega mais na área, até chuta mais pro gol do que o seu pai fazia, né? Eu tenho como principal ídolo esportivo no Santos, né, o Robinho, né? Esportivo, hein, gente? Esportivo, deixando muito claro, né? Mas muitas vezes eu dizia, Jordão, eu acho que o garoto não tá pronto. Eu acho que estamos queimando etapas. Agora, é indiscutível que esse garoto tem personalidade, Jordão. É indiscutível. Porque ele não se intimida, ele vai pra cima, ele fez uma partida apagada contra o Palmeiras, mas não só ele, né, Jordão? Não só ele no Allianz Parque. O Robinho fez uma partida apagada e eu acho que ele tá pedindo pra jogar, Jordão. Ele tá batendo no peito e falando e fazendo algo que muitos não estão fazendo. Ele sim tá fazendo o que o Neymar deveria fazer. Então, se ele tá querendo jogar diante de um cenário de um monte de jogador pipoqueiro, é dar camisa pra ele, Jordão. É dar camisa pra ele, de alguma forma apostar também nesse brilho do Robinho. Na Vila Belmiro, quando ele pegar na bola, espero que a gente tenha aquela sensação que eu tive lá em 2002, 2003, quando o Robinho pegava, eu era somente um torcedor e era algo mágico. O Robinho pegava na bola, o pai dele, todo mundo levantava, não tinha ninguém sentado na arquibancada. Espero que essa sensação volte. E se o Robinho tem 17 anos, tem 23, 25, não me importa nesse momento. O que importa é que ele tá querendo jogar, tá afim. Eu acho que é Robinho mais 10 sábado, Jordão. Exatamente, Marcão. E para quem nos acompanha aqui, sabe que eu já falei que para mim o Robinho não está pronto, eu ainda mantenho essa opinião. Só que assim, Marcão, eu falei também, por exemplo, que o Robinho não deveria jogar contra o Flamengo no 11 inicial, visto a partida que ele fez contra o Palmeiras. Só que é o seguinte, ele fez uma partida sumida contra o Palmeiras? Fez. Mas o senhor Guilherme, o senhor Álvaro Barreal, o senhor Neymar,
todos eles fizeram partidas discretas contra esses mesmos adversários. E o Robinho, no jogo que ele entra contra o Flamengo, ele consegue participar de forma indireta dos 2 gols. Então, para mim é o seguinte, da mesma forma com que eu vou até o fim com o Juan Pablo Vojvoda, eu vou até o fim com o Robinho Júnior e mais 10 até o final do campeonato. Eu prefiro ter, Marcão, um Robinho Júnior ali que possa fazer uma partida discreta, mas quando a bola cair no pé dele, ele conseguir criar algo diferente, do que eu ter um Guilherme no time que quando a bola cai no pé dele, ele não consegue dominar. Do que ter um Álvaro Barreal, que é um jogador que toma decisões equivocadas, que é um jogador muito irregular, inconstante. Do que ter, por exemplo, um Lautaro Dias que também não consegue dominar nenhuma bola. Então, que o espaço seja concedido para o Robinho Júnior, que ele tenha uma minutagem superior, porque hoje ele é um dos únicos que parece ter o entendimento do momento do Santos. Ele é um jogador que tem muita personalidade, consegue ali ter uma coisa que nós vemos pouco hoje no Santos, que é justamente o drible, o mano a mano, 1 contra 1. A gente sabe que quando o Santos, por exemplo, enfrentou o Vitória, que jogou com 2 linhas baixas, a dificuldade que esses times trazem para o Santos é gigante, porque é um clube que não tem criatividade. E muitas vezes você tem um atleta do drible, como é o Robinho Júnior, pode ajudar a quebrar essa linha, inclusive criar espaço para outro jogador atacar essa lacuna deixada pelo time adversário. Então, eu tô nessa também. É Robinho Júnior e mais 10. Eu não vou mais me prender, Marcão, nesse quesito de que não tá pronto. Infelizmente ele não está, só que a bucha vai ter que cair no colo dele sim, porque os outros incompetentes que deveriam estar fazendo a parte dele para dar respaldo ao Robinho Júnior e ele entrar pouco a pouco e evoluir gradualmente, infelizmente não estão fazendo. Então, o Robinho Júnior vai ter que assumir essa bucha e tentar resolver para nós no próximo sábado.